Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello e estarei comentando a lição 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Neste primeiro trimestre de 2021, estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista é o pastor Ezequias Soares. Quero falar hoje sobre o culto a Deus, que deve ser com liberdade, mas também reverência. É um assunto muito importante, como todos os outros, porque nós estamos aqui falando sobre as doutrinas bíblicas que dão base ao verdadeiro pentecostalismo e todas elas centrada ou em volta da atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é pessoa importante dentro do movimento pentecostal ou do verdadeiro pentecostalismo, e é por isso que estamos falando tanto dele, desta pessoa maravilhosa, nesse trimestre. Na lição 1, nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Na lição 2, nós vimos que ele atuou no plano de redenção. Na lição 3, nós estudamos sobre o batismo no Espírito Santo. Na lição 4, nós falamos sobre a atualidade dos dons espirituais. Na lição 5, nós falamos sobre o fruto do Espírito, o eu crucificado. E na lição 6, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Então, é a pessoa do Espírito Santo em volta de todo o movimento pentecostal, iniciando ali na nossa salvação. Porque se nós somos pentecostais, se o Espírito Santo está em nós, é porque primeiramente nós fomos salvos. E como salvos é que nós cultuamos a Deus. Porque o culto que Deus recebe é dos filhos, né, dos seus filhos. E aqui vai trazer algumas normas ou o que a palavra de Deus fala sobre o culto cristão. Nós vimos, estudando aqui, que tem poucas informações. Não tem vamos dizer assim, um organograma falando como começa, como termina o culto, mas fala o que tem que ter neste culto. E nós podemos também aproveitar para esta lição muito que nós vimos no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no livro de Levítico, onde fala do culto a Deus. Por quê? Porque nestes livros do Antigo Testamento traz ali as orientações do próprio Deus de como deveria acontecer este culto, não é? Então Deus se apresenta como o grande eu sou para Moisés tirar aquele povo, e aquele povo que não conhecia mais a Deus, que ficou 400 anos ali no Egito, precisava conhecer como era o culto verdadeiro, e é Deus que traz as normas. Aí você vai falar assim, mas irmã Cristina, no culto do Antigo Testamento tinha o sacrifício, tinha tudo aquilo ali que eles tinham que fazer. No Novo Testamento não tem mais sacrifício. Tem sim, meu irmão. Você e eu somos o sacrifício vivo para o culto de adoração a Deus. Dentro de tudo que nós já vimos nas lições anteriores, sendo salvos, tendo recebido o batismo no Espírito Santo, tendo os dons, estando comprometido ali em desenvolver em si o fruto do Espírito, santificando a sua vida, é que nós vamos cultuar a Deus. Tudo isso é um sacrifício. É um sacrifício de amor ao nosso Deus. E aqui nós vamos estar falando um pouquinho hoje dessa reverência que nós devemos ter no culto a Deus, e também da liberdade, porque tem que ter liberdade no culto a Deus. Amém?
O texto áureo, ele diz assim: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Só isso daqui já traz para nós um grande ensino. Deus é espírito e nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Quem disse isso foi o próprio Jesus Cristo. Veja que quando ele está conversando ali com a mulher samaritana, ele não está falando de uma adoração do momento, mas de uma adoração que viria a acontecer. Ele diz: agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão. Primeiro ele diz: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, quando nós formos adorar a Deus, esses dois aspectos devem estar envolvidos, essas duas características em nós devem estar desenvolvidas. Primeiro, nós deveremos estar em espírito. Quando fala em espírito, onde vai acontecer a verdadeira adoração, devemos primeiramente entender que o Espírito Santo, ele está em nós. O Espírito Santo, ele mora no crente desde o momento que esse crente teve salvação, encontrou a salvação, foi salvo. Nós somos templo do Espírito Santo. E este mesmo Espírito Santo é que nos orienta a adorar o Senhor em espírito. Quando falamos em Espírito Santo, quando falamos em verdade, nós também lembramos de verdade como característica de Deus. Conforme Salmos 31:5 diz que Deus é a verdade. Verdade também é o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi encarnado. Jesus é Deus e ele é a verdade, conforme João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade. E o Espírito Santo também é a verdade. Ele é chamado em João capítulo 14, versículo 17, como o Espírito da verdade. São atributos do nosso Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o cristão precisa adorar a Deus nesta verdade, em conformidade com esta verdade. A verdade de que o Pai se revela no Filho e o Filho se revela mediante o Espírito Santo. Ou seja, quando eu e você estiver diante de Deus, nós devemos ter consciência que o culto é para Ele e Ele é santo. É dele pelas coisas que Ele faz e por tudo o que Ele é. Isto que é adorar o Senhor em verdade. E o culto que não é em espírito e em verdade, provavelmente não vai agradar o nosso Deus. O oposto de verdade é o quê? Mentira. Nós sabemos que a mentira é do diabo. Né? Então, a verdade, ela precisa, ela revela verdadeiramente o nosso foco, o foco da nossa adoração. Eu vou falar para vocês, eu estranho muito quando no momento de culto acontece movimentos ou coisas estranhas que traz uma ideia errada do nosso Deus. E até mesmo a nossa relação com o culto. Pessoas dispersas, pessoas conversando, pessoas agora, nesses últimos anos, com o celular mandando mensagem, respondendo mensagens durante o culto ao Senhor, ou filmando tudo, gravando tudo, fotografando tudo em momento real e colocando nas suas redes sociais. Parece que o culto a Deus virou um exibicionismo de si mesmo. Isso daí é esquecer que nós estamos em adoração reverente ao nosso Deus. E é uma coisa que precisa ser muito ensinado na igreja.
em verdade, em espírito, porque são esses adoradores que o Senhor vai receber a adoração. Dentro desse assunto de culto, já entrando um pouquinho da lição, sem querer entrar, nós temos o culto público, que é esse que nós estamos com os nossos irmãos no culto, e o culto individual. E é no culto individual que vai apresentar principalmente esta adoração em espírito e em verdade que Jesus fala aqui com a mulher samaritana. É muito importante esse texto, talvez nós vamos voltar nele um pouquinho dentro da lição. A verdade prática nos diz assim: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isto quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 a 32. O objetivo geral é conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência, e os objetivos específicos são: o primeiro, conceituar o culto pentecostal; segundo, apresentar o centro do culto pentecostal; o terceiro, explicar como se expressa a liturgia de nossa igreja. Vamos ao tópico 1, que traz por título o culto pentecostal, liberdade e reverência. Quando trata da liberdade no culto, o autor ele está querendo trazer aqui uma informação para nós que a religião cristã ela é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Então, quando se fala também, quando falamos em liberdade, está se referindo a isso. A liturgia, o que é? É a adoração pública. O termo vem do grego leiturgia, usado para descrever um ato de serviço público. Esta palavra ela está registrada na Septuaginta, se referindo às atividades sagradas dos sacerdotes e levitas, geralmente traduzida por ministério e serviço. Então, nós vamos dizer que a liturgia é a organização da adoração pública, que é o culto. O culto, ele é o sinônimo dele, de culto, é adoração, adorar, prestar homenagem. O verbo grego utilizado, proskineo, ele tem mais de 60 vezes registrado nas páginas do Novo Testamento, e também seguido do verbo latreo, servir, prestar culto e adorar. Então, são termos bem utilizados na palavra de Deus para trazer aqui o entendimento do que é o culto a Deus, do que é adoração e como deve ser visto. Há uma flexibilização na organização dos cultos. O autor traz aqui, no Interagindo com o Professor, um texto assim: nossa liturgia é simples. Por exemplo, espera-se que em nossos cultos haja louvor congregacional, oração pelos enfermos e demais causas, leitura congregacional das Escrituras, oportunidade aos irmãos, ofertório, pregação da palavra de Deus, apelo, oração final e bênção apostólica. Olhando esses itens aqui que pertencem aos nossos cultos pentecostais, são parecidos nas demais, em quase todas as congregações. Aqui é bem parecido, apenas a oração pelos enfermos, que não está aqui nesta ordem, ela acontece mais para o meio do culto. Mas as liturgias em determinados lugares pode ser diferente. Há uma liberdade para se organizar as suas liturgias. Um exemplo disso é um culto no Brasil e fora do Brasil. Vamos colocar aqui África do Sul.
A organização do culto deles é bem diferente. Eles têm momentos de louvores, muito mais momentos de louvores que o nosso. E eles se expressam de maneira diferente da nossa. Eles têm uma adoração, uma forma de adorar a Deus bem diferente da nossa, com muita alegria, aplausos, até mesmo danças. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de ir a uma aldeia indígena e lá tinha um templo. E quando perguntamos como que era o culto dos índios, eu observei que era bem diferente do nosso, principalmente na hora da adoração, né, do louvor a Deus. O índio ele gosta muito de dançar, de se expressar por música, nós sabemos, né, também pela sua cultura. E eles levaram este costume cultural para os seus cultos. Então havia os momentos ali de danças, né, nas manifestações de adoração ao Senhor. Então há uma liberdade, uma flexibilização. Mas também não podemos esquecer que precisa ter reverência nesse culto. Paulo, quando trata aqui com os irmãos em Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao 40, ele está falando justamente disso. Parece que lá os irmãos estavam dando ocasião de ter a liberdade de cultuar, que temos que ter mesmo, para uma falta de reverência no culto. E Paulo aqui traz uma organização falando aos nossos irmãos de Coríntios. Ele corrige o culto e corrige também a Santa Ceia, né? Capítulo 11, ele fala da Santa Ceia, que é também uma forma de cultuar ao Senhor. Ele traz ali as regras, como que eles deveriam chegar. Me parece que eles chegavam e trazia comida e ia comendo fora dos horários e tinha que esperar os outros irmãos. Então ele traz toda uma orientação ali para os irmãos para mostrar reverência no seu culto. Aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, ele diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, ele está orientando aqui que no culto deles deveria ter tudo isso daqui. Deveria ter todos esses momentos. E tudo para a edificação do corpo de Cristo. E ele fala aqui, traz as regras no uso do falar em línguas estranhas. Ele fala sobre a questão da profecia, quando os profetas estavam falando, dá a entender que parece que era meio desorganizado. Então ele fala, falem 3 e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então, uma organização no culto. E isso para os nossos dias é o quê? Se está a maior profecia qual é? A palavra de Deus. Se está se ministrando a palavra, o profeta tem que esperar, porque já tem uma autoridade maior sendo, vamos dizer ali, uma autoridade maior ali sendo manifesta através da palavra do Senhor, porque a pessoa que está falando o quê? A palavra de Deus. Então o profeta espera para depois entregar a sua profecia. Porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, mas que todos aprendam e todos sejam consolados. E tem uma coisa importante que ele fala aqui, quando falamos de flexibilização cristã e liberdade, não podemos esquecer esta questão colocada aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. É importante a reverência no culto ao Senhor. Quando fala de reverência aqui no subtópico 3, o autor fala: a adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. E aqui eu trouxe 2 textos
de Salmos, capítulo 96, versículo 9, diz assim: Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Então fala da adoração ao Senhor e fala também da nossa condição como adorador. Tremei todos os moradores da terra. Está falando um pouquinho aqui também da nossa reverência. Devemos estar diante de Deus com temor e com tremor, porque Ele é um Deus Todo-Poderoso. Capítulo 29 de Salmos, versos 2, diz assim: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Nós estamos adorando a um Deus santo. Quando vemos ali Moisés diante daquela sarça ardente, e ele vê alguma coisa muito diferente. Era uma terra comum, um lugar que ele estava sempre. Mas quando ele olha para aquele lado onde a sarça está ardendo, sabendo que vai encontrar alguma coisa diferente do que o normal, ele ouve a voz do Senhor. Moisés, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, aquele lugar ele poderia ser comum todos os dias para Moisés, mas naquele dia ele se tornou um lugar santo, porque era a presença do Senhor que estava ali. O autor ainda faz aqui uma analogia. Ele diz que numa igreja, templo sede da AD de Jundiaí, tem um versículo: guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus, que é uma citação lá de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. E ele diz assim: alguém duvidaria que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? E é uma coisa que nós precisamos muito ensinar na escola dominical. A gente ouve as irmãs reclamando nas aulas, mas nós podemos aproveitar esse dia de hoje para reforçar que o culto do Senhor não é algo comum, é algo sublime, como o autor diz aqui, porque é um momento que nós vamos adorar a Ele, adorar o nosso Deus, aquele que nós escolhemos seguir, aquele que nós aceitamos como nosso Senhor, aquele que nós aceitamos como o Deus Todo-Poderoso que nos salva, nos redimiu, não é? Batizou com o Espírito Santo, deu os dons e um dia teremos vida eterna porque servimos a Ele. Esta reverência ela deve estar sempre presente em todos os cristãos. E o momento é agora para nós ensinarmos na escola dominical como nós crentes devemos adorá-lo. Será que realmente cultuamos a Deus como a Bíblia requer? Nós vamos para o tópico 2, por título, que traz o título, O Centro do Culto Pentecostal. Então aqui o autor ele traz uma introdução dizendo assim: igreja é toda congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente de forma diversificada. Quando fala da forma diversificada, fala da liturgia do culto. Quando fala da fé pública, é porque nós nos reunimos no mesmo lugar para o adorá-lo. O Paulo, quando está falando aqui aos irmãos, ele diz: quando vos ajuntais. Então, essa ideia do ajuntamento para o culto público, ele está registrado em toda a Escritura. Todos os ajuntamentos no nome do Senhor é um culto público. Até mesmo a Santa Ceia do Senhor, como disse anteriormente, que Paulo traz algumas normatização. E qual é o centro da nossa adoração? O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas as Assembleias de Deus.
Temos as manifestações espirituais? Sim. Valorizamos as manifestações espirituais? Sim, porque elas são promessas de Deus para a igreja. Mas quando nós nos reunimos, é para adorar o nome do nosso Salvador. As manifestações espirituais, elas são algo, uma consequência do culto. Se estamos no culto ao Senhor e tem os nossos irmãos ao nosso redor, é natural que se manifeste, as pessoas se manifestem com os dons espirituais. Aqui na nossa declaração de fé diz assim: professamos e ensinamos que a adoração é serviço sagrado, culto, reverência a Deus por aquilo que Ele é e por suas obras. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Seguimos o modelo bíblico da adoração cristã sem nenhuma representação visual. O que quer dizer aqui? Que as pessoas que vão visitar as nossas igrejas já sabem que não tem imagens na nossa igreja. Por quê? Porque nós seguimos a orientação de Deuteronômio capítulo 4, versículo 12, que diz assim: então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes semelhança nenhuma. E ainda aqui na nossa declaração de fé, diz assim: entendemos que a adoração é o nosso reconhecimento de que Deus é digno de ser adorado como resposta humana à natureza divina. O meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Salmos 27 e 8. E aí, em nossos cultos, nós, ainda aqui na nossa declaração de fé, fala que tem a adoração pública e coletiva, que é quando nós estamos reunidos no nome do Senhor, conforme Mateus 18 e 20, e ela é pública porque o corpo de Cristo está reunido para adorar o Senhor. É a atividade de glorificar a Deus em coletividade, serve também para comunhão. Olha que importante quando você está no culto. Comunhão, despertamento, exortação e edificação da igreja. Essa adoração pública é realizada com ordem e decência, para que os descrentes reconheçam a presença de Deus no culto. Isso aqui, irmãos, é muito importante, porque quando Paulo está falando sobre a ordem na igreja em Coríntios, ele fala dos descrentes, não é? Ele fala deles também, e eles estão muitas vezes em nossos cultos. Em quase todos os cultos há descrentes. Então, nas manifestações, na adoração pública, eles estão reconhecendo a presença de Deus no culto. E para que somente Deus seja adorado no culto da igreja. Tem uma aprendizagem também para aquele povo ali. E alguns se convertem ao nome do Senhor nos momentos de culto. São convencidos que a presença do Senhor é real em nosso meio e que Ele está falando por meio da sua palavra. Também dentro da adoração, ela acontece também a adoração individual. Mesmo quando nós estamos em grupo, há adoração individual e também quando estamos em outros lugares. Nós podemos fazer o culto doméstico, nós podemos adorar o Senhor em nossos lares, onde nós estivermos. A adoração, ela nasce no coração do adorador e é expressa com obediência à vontade de Deus, sendo percebida pelo testemunho individual que glorifica o Senhor da igreja. Então, há esses dois tipos de adoração, tanto o coletivo, que nós estamos lá no culto público, como o particular. O historiador Robert Hastings Nichols, ele fala um pouquinho como era a adoração na igreja primitiva. Olha o que ele diz. Oravam a Deus e davam testemunho em instruções espirituais.
cantavam os salmos e também os hinos cristãos, os quais começaram a ser escritos no primeiro século. Eram lidas e explicadas as escrituras do Antigo Testamento, e havia leitura ou recitação decorada dos relatos das palavras e dos atos de Jesus. Quando os apóstolos enviavam cartas às igrejas, a exemplo das epístolas do Novo Testamento, estas também eram lidas. Então, havia aquele momento para a palavra, havia um momento para o louvor, como acontece nos nossos dias. O culto ao Senhor, ele é vibrante, porque é feito no poder do Espírito. Amém? E uma das características pentecostais dos crentes da atualidade nas liturgias, está aqui no subtópico 3, eles citam a oração e cântico, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, e o louvor parte da adoração a Deus desde os tempos antes do século e a consumação dos séculos. Aqui há a citação de Jó, de Apocalipse, e a exposição da palavra. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, fala em persistir em ler, exortar e ensinar. E aqui nós podemos falar um pouquinho também da questão do tempo, do tempo destinado à leitura da palavra de Deus, a exposição das Escrituras, que é aquele momento em que nós ouvimos a palavra de Deus. É importante nós estarmos sinalizando aos nossos alunos que esta é uma parte muito importante do culto, porque a palavra de Deus sendo ministrada ali é a voz do Senhor falando com nós. É a primeira grande profecia da palavra de Deus. Deus fala conosco ali. Deus fala com o ímpio para que venha se arrepender, não é? O Senhor nos exorta, nos corrige nesses momentos. Não é um momento para ficarmos dispersos, sair para tomar água, ir ao banheiro nesses momentos. É um dos momentos mais importantes do culto. Todo culto é importante, todos os momentos do culto, toda a liturgia é importante, mas esta é a que os crentes mais pecam, né? O pastor precisa ficar chamando atenção, senta no seu lugar, vamos ouvir a palavra de Deus. Então, neste momento, você abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura, faça como os crentes bereanos, vai confirmando tudo que está dizendo ali, medita e recebe aquela palavra como se fosse para você. Também ele fala aqui sobre as ofertas, que é uma parte da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. Nós vemos que a questão da oferta às vezes também é um pouco desprezada para os irmãos. Os crentes do Antigo Testamento, eles já preparavam aquilo que ia levar para o Senhor com bastante antecedência. Então, eles tinham os dias programados de culto e já separavam aquilo que eles iriam ofertar. Ninguém nunca chegava diante do Senhor de mãos vazias. E nós devemos aprender com os crentes do Antigo Testamento esta reverência ao Senhor, não é? Então, nas nossas igrejas há o recolhimento de ofertas, há também aquele momento em que você pode levar alimentos para as pessoas necessitadas, que é um tipo de oferta. E há também aquela sua oferta de louvor ao Senhor, na hora do hino da harpa, na hora dos louvores individuais, que nós também podemos levar ao nosso Deus. São todas características de um culto pentecostal. Vamos para o tópico 3, que traz uma questão: como se expressa a liturgia de nossas igrejas? Então, aqui vem tratar especificamente das nossas reuniões, as reuniões em cada congregação. Pense aí como que acontece as suas, não é? No início aqui da nossa lição, nós vimos que o Novo Testamento ele não estabelece regras litúrgicas e que há diversas formas cristãs de se adorar a Deus. Também vimos que a adoração, para ser aceita, não depende dessas formas, mas da disposição do adorador. E vimos também que a liturgia, ela oportuniza
a todos os presentes, irmãos e irmãs, para que adore a Deus com liberdade. Não é? Nós vimos também que os cultos são dinâmicos e espontâneos, são em nome de Jesus, mas precisa ter reverência. Outra coisa importante aqui também nos cultos, ele não é feito para a plateia, não é? Nós não somos espectadores do culto. Nós não estamos no teatro ou no cinema, nós estamos diante do Senhor. Então a nossa participação, ela se inicia assim que chegamos, porque nos dobramos diante do Senhor, dobramos nossos joelhos, falamos com Deus ali, pedimos perdão dos nossos pecados, não é assim? Lemos a palavra, nas nossas orações iniciais nós podemos colocar a nossa petição, mas primeiramente nós devemos trazer a Deus a nossa adoração, porque o culto não é para buscar. Nós podemos apresentar nossas petições, mas o culto é o momento de nós oferecermos a nossa adoração ao Senhor. Essa é o principal significado do culto, a adoração. Recebemos bênção, sim, mas nós viemos para adorar. E isso nós devemos aprender muito com os crentes do Antigo Testamento. E isso não foi decidido por eles. Foi o Senhor que assim organizou os cultos deles. Que eles tinham que primeiro trazer a sua oferta, não é assim? Primeiro sacrifício. Eles deveriam sacrificar todas as vezes que fossem cultuar ali no tabernáculo ou no templo. O que tinha de melhor, a sua ovelha em sacrifício ali. E em Romanos capítulo 12, versículo 1, transferiu esse sacrifício, que seria ali a morte dos animaizinhos, para o nosso corpo como sacrifício vivo. Nós ofertamos a nossa adoração a Deus em sacrifício vivos. Estamos chegando ali diante do Senhor para sacrificar. Então nos ajoelhamos, adoramos o nome do Senhor, pedimos perdão pelas nossas ofensas. Aí depois nós oferecemos o nosso louvor no momento dos louvores congregacionais. Aquela irmã que foi lá na frente louvar, nós vamos acompanhar aquele louvor, abrindo nossas harpas. Depois vai ter a leitura da palavra, nós vamos acompanhar na nossa Bíblia, adorando o Senhor, pensando no Senhor, louvando o Senhor. Isto é o culto. Depois os grupos vão se apresentar, você pode estar naquele grupo ou não. Se você não estiver naquele grupo, você vai adorar ao Senhor enquanto aquele grupo apresenta ali a sua adoração, e é tudo culto ao Senhor. Nós temos muitos trabalhos dentro das nossas igrejas, dos nossos templos. Os cultos públicos, que nós chamamos culto da família, onde a família se reúne para adorar o Senhor. Temos os cultos de oração, de ensino ou doutrina, da escola bíblica dominical, do círculo de oração, além daquelas atividades das crianças, adolescentes e jovens, que quando se reúnem, tem ali da sua liderança uma orientação e um ensaio, né, para se apresentar diante do Senhor, não é? Os irmãos, os crentes do Antigo Testamento não poderiam se apresentar de qualquer maneira, nem nós. Nós precisamos nos reunir para se preparar sua adoração, seu louvor ao Senhor. E aqui o autor ainda traz que a nenhum crente é vedado o púlpito, todos os irmãos e irmãs têm oportunidade para falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. Aqui se tratando dos testemunhos, que são tão importantes e muitas vezes nós somos relapsos. O Senhor faz grandes coisas por nós e nós precisamos contar às pessoas. Nós precisamos testificar das curas, dos milagres, da porta que se abriu, de tudo que o Senhor tem feito para nós. Por que isto?
Por que nós devemos fazer isso? Porque as pessoas que estão nos ouvindo estão se fortalecendo, estão crescendo, estão aprendendo, muitas vezes, a fazer como nós, colocar nossas petições diante de Deus. Tem aquelas pessoas que nunca sabem como buscar, não é assim? Está sempre pedindo para as pessoas estarem orando. Não estou dizendo que é errado. Muitas vezes o fardo que nós estamos carregando é bem pesado e nós precisamos de ajuda. Mas nós precisamos também conhecer a fonte. E aquela irmã que testificou, aquele irmão que testificou, está apresentando a fonte. Os testemunhos, eles são importantíssimos no meio da igreja. Faz com que os irmãos cresçam, que nós cresçamos, né, diante do nosso Senhor. Assim como a igreja de Corinto, pode acontecer também em nosso meio as meninices, não é? Que é na manifestação dos dons, acontecer alguma coisa que está fora do que está na palavra, às vezes o novo convertido, aquela pessoa que ainda não tem aquela maturidade. Então aí é o momento de ensinar. Nós estamos na escola dominical, a escola dominical é um departamento que ajuda no ensino e aí vai orientando aquele novo convertido, mas não com a intenção de se podar as manifestações dos dons espirituais, mas organizar, né, para que o nosso Deus seja reverenciado. Tudo no culto é para que o Senhor seja reverenciado. Aí eu termino aqui com um texto aqui que o autor deixa aqui registrado no livro de apoio, página 104. Esta forma dinâmica e espontânea de adoração, somada à nossa prática de ler a Bíblia, permite que as verdades contidas nela tornem-se reais em nossas vidas. Deus se torna intensamente real. Daí a importância das experiências pessoais, o uso consciente da música e a aproximação de um Deus pessoal. Isso são consequências da herança basilar, o batismo no Espírito Santo com a evidência no falar em outras línguas e os dons espirituais. E aqui ele cita 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6. Amém? E assim eu termino o comentário dessa lição, agradecendo a você que esteve aqui assistindo esse vídeo. Quero também pedir as bênçãos de Deus sobre sua vida, sua família, sua igreja e a escola dominical a qual você pertence. Deus abençoe a todos.